meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões importantes no âmbito da educação e também da cultura, aqui no nosso estado, de caráter universal. Hoje vamos discutir um tema extremamente importante para a nossa sociedade, na verdade uma das grandes mazelas da nossa sociedade, que é o racismo estrutural. Para é colunista do jornal Potiguar Notícias, primeira coluna Potiguar, e eu tenho certeza que a Ana Paula vai trazer informações, um conteúdo extremamente rico. A nossa querida Ana Paula, mandar um abraço aí para os nossos anunciantes. Primeiro, sempre ele, Humilde Tião, o bar e restaurante Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Grande abraço aí para o nosso querido Tião. Mandar um abraço também para Quipão Premium, padaria lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis e Natal, da minha amiga auxiliadora também, contando aqui com a participação, o apoio da nossa auxiliadora. Vamos passar agora para o próximo anunciante, novidade aí, o Bocata. Bocata, que é um restaurante fit, situado aqui mesmo em Parnamirim, que apresenta aí pratos, né, naturais, comida natural, enfim. Tem aí o Instagram também da Bocata, vamos mandar aí, estão passando aí na tela. Eles não usam conservantes, corantes artificiais, nem óleo de soja, trabalham com a dieta personalizada para pessoas que têm problemas aí, que precisam fazer dietas, enfim. Acompanha, que é também um novo anunciante aqui do Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. E também mais o Jocauto, né? O Jocauto, que fica aqui na rua José Serafim Nunes, em Pirim, oferecendo aí os serviços de câmbio automático, CVT, peças e serviços. Também grande abraço aí para o nosso amigo Jocauto, Cultura em Pauta. Agora sim, vamos estabelecer o contato com a nossa Ana Paula Campos. Paula, está me ouvindo? Ouvindo, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela gentileza de ter aceito. A honra é toda minha. Ana Paula, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Silvio Almeida, um filósofo negro, e ele estava dizendo que só podemos combater o racismo, esse racismo estrutural, a partir da política. Pode parecer uma ideia plausível, tendo em vista que é a política que influencia da sociedade, inclusive a educação. Mas como é que a gente pode combater o racismo através da política se a gente tem nos três poderes, em sua maioria, por homens e brancos? Então, quando ele fala que a gente precisa combater através da política, na verdade, é um elo. Por isso que ele fala que racismo é estrutural. Porque para a gente poder colocar na política e essas pessoas poderem pautar políticas públicas para o povo preto, a gente precisa dar condições para que essas pessoas atinjam esse posto. E para isso eu preciso de educação, né? Eu preciso de toda uma mudança nas questões da escola, na questão da mídia, enfim. É uma sociedade toda estruturada no racismo e que vai forçar pessoas negras a ficar naquele lugar comum, né, naquele não lugar, não leva à ascensão, não leva a mudança, essas mudanças como você bem colocou, mas a gente é como se fosse um todo, um elo sem a outra. É por isso que a gente tem atacado o racismo por todos os lados. Ô, Ana Paula, levando em consideração, como eu disse na minha primeira intervenção, que existe esse racismo estrutural, de que as instâncias são naturalmente racistas, você diria que não é necessário só... e a gente se torna mais ou menos cúmplices desse racismo estrutural, ou seja, é importante também combatê-lo de frente, é importante... Isso é uma fala da Angela Davis. As pessoas precisam reconhecer que são racistas. E eu estou falando de pessoas brancas, né? Pessoas negras não podem ser racistas, elas podem desenvolver auto-ódio, elas podem desenvolver ódio pelo irmão, pela irmã preta, mas ela não tem poder de opressão contra o próprio povo. Mas as pessoas brancas precisam, antes de mais nada, reconhecer que racismo sendo estrutural, você informar científico validado é branco.
E isso vai formando inconsciente coletivo, né, através da indústria cultural, sobretudo, o cinema, a novela, e as pessoas elas vão tendo certas concepções sobre as pessoas negras, e aquilo independe da sua questão moral, do seu desejo. A gente primeiro tem essa percepção, sim, sou racista, né? E a partir desse momento sair daquela posição de vítima, né? De não, eu sou racista porque é estrutural, eu não tenho culpa. Sim, mas no momento que você compreende que é racista, e cabe a você procurar ter atitudes antirracistas, que seriam ler pessoas negras, comprar de pessoas negras, sair do holofote da vez para pessoas negras, enfim, são pequenas atitudes que mudam, né, as coisas. Ana Paula, agora no campo da literatura, que é uma área que eu sou professor de literatura, não estou mais em sala de aula, mas é uma área que eu contemplo diariamente, e eu sei que tentou a vaga na ABL, né? Seria a primeira Academia Brasileira de Letras, e acabou perdendo a vaga para o Cacá Diegues, cineasta maravilhoso, mas não é sequer um escritor, né? Se a gente a conjuntura da ABL, das 40 cadeiras, você tem ali 2 ou 3 negros, né? O mais proeminente deles, o Domício Proença Filho, que inclusive foi o CIS. A literatura, que deveria ser teoricamente um espaço aberto para a democracia, para a inclusão, é ainda um espaço, essa questão mais reacionária da sociedade? Com toda certeza, a literatura é a principal ferramenta de opressão racista, né? E não à toa a literatura está associada às pessoas cultas, e as pessoas cultas são brancas, né? Os grandes clássicos. O próprio Dia do Livro está associado a um eugenista. E ele mesmo dizia, eu vou usar para criança. Né? E ainda tem gente defendendo um camarada desse. Então, sim, com certeza. E quando você fala de Conceição Evaristo, eu penso que ela não tinha nem intenção de ganhar, ela tinha intenção de tensionar o debate e mostrar, repare, né? Ela recebeu um voto e era a cadeira de Castro Alves. E quem entra é Cacá Diegues porque fez um filme sobre zumbi, sobre isso aqui. Eu sou a primeira colunista negra do Rio Grande do Norte todo. Orgulhoso, isso é motivo da gente se preocupar e pensar por que outras vozes racializadas de Pedro pioneiro nesse sentido, colocando uma mulher negra, colocando uma mulher trans, mas os outros jornais dão para esse fato. Né? Eu, por exemplo, sou a primeira, e é muito triste ficar carregando esse título de primeiro, apesar da responsabilidade e assim, dá felicidade de abrir a porta para as próximas, mas é muito triste. Agora, em 2021, eu fui a primeira mulher negra, acredito que a primeira pessoa negra a ocupar um cargo na União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte. Depois de mim entrou a escritora Ana Catarina Fernandes, mas em 2021 eu sou a primeira? Entende? Então, a gente não vai muito longe, não. Assim, o mundo literário é branco. Ana Paula, eu queria insistir nessa questão da literatura e no nome que você citou, que é importante para a literatura brasileira, o Monteiro Lobato, que já se tornou um consenso de que ele era realmente um homem racista e apresentava traços de... Como é que você acha que deve ser tratada a obra do Monteiro Lobato, especificamente, e de outros autores racistas? Como é que elas devem ser tratadas em sala de aula? E essa questão da edição, que inclusive a própria família dele, a neta, defendia. Como é que você analisa essa questão? Primeiro que eu acho que ele não é importante para nada. Ele foi feito importante. Ele conquistou esse espaço por causa da condição de ser um homem hétero, cis, né? De relevante não tem nada, que é uma obra extremamente, além de racista, eugenista. É uma obra que, se você pegar, por exemplo, Caçadas de Pedrinho, são vários termos, ele fala várias vezes a palavra eugênico, eugenista, eugenia, né? E ele mesmo disse que um país sem Ku Klux Klan é um país perdido. Então, as pessoas defendem o indefensável. Agora, muitas pessoas me perguntam, qual é esse tipo de pessoa? Eu acredito numa perspectiva pluriversal, eu não acredito que exista universalidade, eu acredito que existam várias formas de coexistir. Então, as pessoas pretas não estão dizendo que vamos anular o que é branco, a gente só está pedindo o direito de coexistir,
né? Estamos informando que existem outras percepções literárias, filosóficas, científicas, que não só a perspectiva branca. Então, na minha casa, eu tenho livros de Monteiro Lobato, a minha filha cresceu lendo obras de Monteiro, e por escolha dela, hoje ela não quer mais ler Monteiro Lobato, mas foi uma decisão dela. Nós, pessoas pretas, nós acreditamos nessa coisa pluriversal do diálogo. Saindo agora do campo da literatura, indo para a mídia, repercutiu nos últimos meses, na opinião pública, o Big Brother. Tá? Mais especificamente, a participação de uma personagem específica, a Carol Conká. Se a gente levar em consideração que aquela casa, aquele ambiente suscita o conflito e tem toda uma técnica de edição para transformar as pessoas ali em vilões, em mocinhos, enfim, é uma coisa bem romanete. Mesmo assim, a gente vai chegar a um consenso de que a Carol Conká é uma pessoa um tanto complicada. Mas o que me chamou a atenção em toda essa repercussão em torno da Carol Conká suscitou-se ali um ódio generalizado em relação a ela e toda uma expectativa, movimentos que foram criados para tirá-la da casa, que eu não vi nem, por exemplo, num caso absolutamente nefasto daquele deputado que atacou a democracia, que queria agredir os ministros do STF. Nem nesse momento eu vi uma repercussão assim tão grande, né? Movimentos querendo agredi-lo, como queriam fazer isso com a moça. Esse episódio da Carol Conká, do BBB, reforça ainda mais essa questão do racismo estrutural, esse racismo entre algumas pessoas que não se dizem racistas? Com certeza. Dr. Silvio de Almeida, voltando para o intelectual negro que você citou no começo da entrevista, ele diz que fortalecer o racismo. Então, é o que a Globo faz, né? Ela primeiro cria filmes, vários programas, a cor do poder é preta, enfim, várias coisas, e aí faz parecer, coloca a Jamila Ribeiro na pauta midiática e faz parecer que ela é uma emissora antirracista, e de repente ela tem um programa que é o Big Brother, e ela coloca no episódio anterior, no programa anterior, de lavar prato e a esponja no cabelo Black Power. Parece pouca coisa, mas é um detalhe que vai informar as pessoas de que o cabelo crespo, eu escutei isso minha vida inteira, né? E de repente ele bota o maior número de personagens negros da história, não quando ela é uma pessoa que sofreu com o racismo a vida inteira. É uma mulher negra que usa a base da população. Nós somos o 5º país que fez, foi pegar esse ódio que a gente, não foi ela que procurou. Existe toda uma estrutura operando contra ela. Todas as casas no Brasil têm televisão, todas as pessoas estão assistindo Big Brother, inclusive as que dizem que não assistem de forma nem que seja indireta, e aí é uma maneira sensacional de você incutir na cabeça das pessoas o ódio por pessoas negras, sobretudo mulheres. Percebe? Isso é o que a indústria cultural faz. Ana Paula, uma das grandes perseguições históricas por parte da elite econômica do Brasil e também por parte da ortodoxia católica foi contra as religiões de matriz africana, tá? Associando a bruxaria, a feitiçaria, criou-se na consciência coletiva toda uma visão nefasta, demoníaca em relação às religiões africanas. Você entende que uma forma de dirimir, de amenizar esse preconceito, que as escolas públicas, obviamente, ensinassem as religiões africanas da mesma forma como ensinam as vertentes do cristianismo? Deveria, né? Isso é o ideal, deveria. A gente fala que o Estado é laico, mas isso é uma pura ilusão, porque o nosso calendário é cristão, as nossas datas comemorativas são cristãs, a gente comemora Carnaval, a Páscoa, a Semana Santa, o Natal. Então, assim, a gente fala que o Natal é você chega numa repartição pública, tem um crucifixo na parede. Eu nunca cheguei para ver a imagem de Exu. Entende? Então, essa coisa, esse pensamento para justificar a escravidão, justificar todo tipo de opressão que o povo preto sofreu, e aí eles tinham que alegar alguma coisa, vão dizer, eu achei demônio. Então, eles vão associar tudo que é ligado ao povo, e aí as pessoas vão crescer com esse medo do candomblé, pessoas que nunca pisaram num terreiro, porque só pode falar de candomblé, só tem autoridade para falar de candomblé quem
pisou no terreiro, porque até quem estudou, só quem leu, não conhece o terreiro, a gente aprende oralmente com os nossos mais velhos. Então, a gente tem, inclusive, uma lei municipal que diz que, além de ser obrigatório o ensino das culturas africanas, e com isso a questão, que é a lei maior, né? A gente tem a lei 10.639, que vai dizer que é obrigatório o ensino das culturas africanas. Não tem como você ensinar a cultura africana sem falar de orixá. Mas a gente tem uma lei municipal que vai dizer que é africana na escola. E aí, com a grande maioria das professoras, e acontece de uma professora fazer o trabalho, a gente escuta assim, você tem muita coragem. Por que eu preciso de coragem para ensinar as crianças que existe um pluriverso de possibilidades religiosas e que as pessoas têm credos diferentes e que tudo bem, a gente só precisa respeitar a religião? Ana Paula, obviamente que conversando contigo, a gente tem que falar sobre os lugares destinados às mulheres negras. A gente tem o que se chama daquela de interseccionalidade, né? Que parece, é um nome que parece bonito, mas tem um sentido nefasto, né? Que nada mais é do que uma união ali de vários preconceitos que a gente tem aqui. Xenofobia, o classismo, o machismo, né? A gente ainda tem uma sociedade muito patriarcal. Se a gente for analisar a questão da violência doméstica, a questão das oportunidades menores, porque a gente tem também as mulheres trans, hoje que são vítimas também de muito preconceito. Mas quais são os lugares destinados às mulheres negras? E aí, emendando, eu já queria que você falasse sobre a importância, o que vocês propõem como luta contra essas opressões, essas discriminações, enfim. E o que um governo de caráter faz o movimento de vocês? Isso, interseccionalidade foi um termo criado por Kimberly Crenshaw, que é uma afro-americana, mas aqui Gonzalez, que é uma intelectual negra que já falava que as mulheres negras são atravessadas pela tríplice opressão, que é o racismo, machismo, sexismo. A gente também falava sobre isso, em Mulher, Raça e Classe. Então, é muito triste você pensar que nós, mulheres negras, ocupamos a base da população e dizer isso significa que, pensando numa pirâmide social, a gente vai ter o homem, né? Depois a mulher branca recebendo menos do que ele em termos de privilégio, depois nós vamos ter o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, dentro da questão racial, a gente precisa discutir a questão de gênero. E quando eu falo de gênero, você levanta a questão também de pensar a condição dessa mulher trans. Porque se além de negra, eu sou uma mulher trans, eu tenho mais opressões acumuladas no meu corpo, para mim as coisas são mais difíceis. Numa sociedade gordofóbica, se eu for uma mulher gorda, se eu for uma mulher surda, por exemplo, se eu for uma mulher trans, eu vou acumulando essas opressões. Se eu for pobre, se eu for nordestina, eu vou acumulando opressões e óbvio que para mim as coisas vão ser ainda mais difíceis de se resolver. Então, num governo como esse, genocida, né, a gente sabe que ele tem um ódio extremo por pessoas listas. Ele é mais que fascista, ele é tudo isso. Então, se nós já estávamos numa condição de opressão, a gente fica numa situação do movimento negro unificado, com Lélia Gonzalez, com Abdias Nascimento, com Neuza Santos Souza, enfim, com vários intelectuais do movimento negro, e não ali surge desde a saída dos navios negreiros de África. Ali já houve resistência, né? Não com o nome de feminismo negro, mas ali já houve resistência. E aí você vai ter a teoria que vai contra esse feminismo branco, é uma teoria que vai tensionar que esse feminismo branco não está pensando na condição da mulher preta. É um bocado. E eu, na condição de mulher negra, eu também preciso pensar a questão de coloribilidade. Então, quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente pensa uma teoria que está pensando as pessoas em todas as suas condições, uma forma de abraçar todo mundo, proteger todo mundo. Então, não é uma teoria contra pessoas brancas, não é uma teoria contra o homem branco. A gente já está chegando ao final do programa, está acompanhando pelo canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta e pela TV Potiguar Notícias, está gostando? Uma última pergunta para te fazer, Ana Paula, que é a seguinte. Outro dia eu estava conversando aqui no programa com o Pedro Tchê, que é do Movimento de Policiais Antifascismo, sobre a questão da necropoluição de uma política de morte, de uma política de Estado que é baseada na morte. No entanto, quando a gente vai analisar as pessoas mortas por ações policiais desastradas ou orquestradas, a gente chega à conclusão de que essas pessoas, a imensa maioria, com perdão da redundância, são de jovens negros. A ideia de necropolítica por genocídio da população negra?
Necropolítica foi um termo, inclusive, cunhado pelo Achille Mbembe, que é um filósofo negro. E quando a gente fala em necropolítica, a gente está falando de matar ou deixar morrer. Então, isso é genocídio. Só que quando a gente pensa, por exemplo, no pensamento de Abdias Nascimento, quando ele fala de genocídio do povo brasileiro, a gente precisa ampliar essa noção de morte. Porque aí eu volto para o caso de Carol Conká. Uma coisa é essa morte que a polícia opera nos corpos pretos e que a maioria das pessoas que estão morrendo nas periferias são pessoas pretas, o maior número de pessoas que estão morrendo de Covid são pessoas pretas. Isso é necropolítica, mas é também essa morte subjetiva. Na hora que uma mulher negra ela é informada que o cabelo dela é feio, que o corpo dela é feio, que o nariz dela é feio, ou o homem negro também sofre com essas questões estéticas, que parece uma coisa banal, é uma morte subjetiva. O maior número de suicídio no Brasil são de pessoas negras. Então, nós temos a subjetividade. Na hora que a escritora Geni Guimarães, ela raspa a batata da perna na Tenta da Silva, ela toma banho de água sanitária para clarear a pele, isso é muito violento. Então, quantas mulheres negras passam em mim, que eu até escrevi uma crônica sobre isso, que era dentinho separado, que eu passei a vida toda querendo, genocídio, que na hora que um governo como esse não traz a vacina, não investe em ciência, não investe na saúde do país, ele também está deixando morrer, isso também é necropolítica. Perfeito. Ana Paula Campos, muito obrigado pela sua participação, um conteúdo realmente muito enriquecedor que você apresentou aqui. E venha outras vezes para a gente discutir esse tema que é muito importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço a honra de estar aqui, agradecer a equipe técnica, é sempre um prazer estar no Jornal Potiguar Notícia. É isso aí. Está de volta aí com mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, mas antes da despedida, claro, citar na rua Juiz de Fora, em Natal, né, o nosso querido parceiro, primeiro parceiro comercial aqui do Otávio, Avenida das Alagoas também, Neópolis em Natal. Um abraço aí para nossa amiga auxiliadora. A Bocata, né, restaurante de comida natural para pessoas que têm restrições alimentares, enfim. Deixa eu só citar o telefone aqui do Bocata, o 9402-6193. Então, para vocês que querem uma comida saudável, natural, procurem aí o Bocata. E também o Jocalto Autopeças, na rua José Serafim Nunes, aqui mesmo em Parnamirim, oferecendo aí os serviços de câmbio automático, CVT, peças e serviços. Grande abraço aí para os nossos patrocinadores. É isso aí. Próxima semana, mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Segunda-feira, conto com vocês. Até mais.